Ele é meio bicho esquisito, né? A frase veio com um riso abafado. Uma daquelas risadinhas maldosas que se disfarçam de brincadeira, mas acertam como faca. A mesa de Natal estava cheia, pratos sendo servidos, talheres tilintando, luzes piscando ao fundo. Mas naquele instante tudo pareceu congelar. Ninguém olhou diretamente para mim, mas todos ouviram. Inclusive meu irmão, um garotinho de 9 anos que até então só prestava atenção no refrigerante gelado e no pedaço de panetone no prato. Mas algo nele mudou quando escutou aquilo. Ele largou o garfo, olhou fixo para a pessoa que havia falado. Não com raiva, não com medo, mas com uma seriedade tão grande que calou todos os risos ao redor. E foi aí que ele disse uma frase, uma única frase, que silenciou aquela mesa inteira. Antes de contar o que foi dito, você precisa entender quem somos e por que aquele momento foi muito mais do que um desconforto natalino. Esse é um relato sobre julgamento, rótulos, amor entre irmãos e uma resposta que ninguém esperava ouvir. Meu nome é Rafael, tenho 17 anos e se você me visse passando na rua, talvez não notasse nada de diferente. Talvez achasse que eu sou só mais um adolescente quieto, um pouco distraído, talvez até arrogante, dependendo do dia. Mas o que ninguém vê e poucos tentam entender é que dentro de mim existe um mundo inteiro tentando se organizar. Descobri que sou autista aos 12 anos, depois de uma longa caminhada feita de confusões, crises silenciosas e rótulos injustos. Antes disso, fui chamado de mal-educado, de antissocial, de sem noção. Minha infância foi marcada por barulhos altos demais, luzes intensas demais, palavras que me escapavam e emoções que vinham como ondas sem aviso. Na escola nunca fui o popular, nem o engraçado. Eu era o garoto que preferia desenhar mapas em vez de jogar bola, que odiava a educação física, mas decorava os horários dos ônibus só por diversão. Meu hiperfoco? A arquitetura de espaços públicos. Enquanto as outras crianças brincavam de pique-esconde, eu passava horas observando como as praças eram projetadas. Isso, claro, só fazia aumentar o estranhamento. As professoras diziam que eu precisava me esforçar mais para me enturmar, como se fosse falta de vontade, como se fosse preguiça ser quem eu sou. Meus colegas riam baixo quando eu respondia alguma coisa fora de hora. Eu sentia, e isso doía, mas ao invés de me rebelar, eu me escondia. Me encolhia nos cantos como se pudesse apagar minha presença. Minha família tentava entender, mas não sabia como. Minha mãe chorava em silêncio às vezes. Meu pai achava que era só falta de limites. E eu, ali no meio, tentando ser normal sem saber o que isso significava. Mas tinha alguém que via além. Meu irmão caçula, Daniel. Com apenas 9 anos, ele sempre me olhou diferente. Nunca como o irmão esquisito. Para ele, eu era só o Rafa. A pessoa que lia histórias de dragões à noite, que montava cidades de Lego com precisão absurda e que sabia o nome de todas as capitais do mundo. Ele nunca tentou me mudar, apenas ficou ao meu lado. E foi por isso que aquela noite de Natal teve um significado tão grande. Não por causa do que disseram, mas por causa do que ele respondeu. Naquele ano, minha mãe insistiu para que fôssemos ao jantar de Natal na casa da tia Vera. Era uma tradição antiga da família, mas que eu, honestamente, sempre tentei evitar. Muita gente, muito barulho, muita conversa fiada e luzes piscando. Tudo aquilo me deixava em alerta, como se cada estímulo fosse um fio desencapado tocando minha pele. Mas ela pediu. Disse que seria importante para o Dani, que gostava dessas coisas. E eu fui. Por ele, sempre por ele. Chegamos por volta das 19 horas. As luzes da casa estavam acesas em todos os cômodos e o cheiro de comida se misturava ao som de risadas e música alta. A TV ligada competia com as conversas e eu já sentia o mundo começando a girar. Sentei num canto da sala, com o meu prato no colo, tentando respirar fundo e lembrar das estratégias que aprendi com a terapeuta. Contar até 5, olhar para um ponto fixo, evitar o contato visual prolongado. Tudo aquilo para evitar uma crise. Foi quando aconteceu. Uma prima distante, dessas que a gente só vê uma vez por ano, já com a taça de vinho na mão
e a língua mais solta do que devia, virou-se para mim, me olhando de cima a baixo com aquele sorriso debochado, e disparou. Esse aí é aquele bicho esquisito que não fala direito, né? Riu alto. Riu como se tivesse contado a piada do século. A sala ficou em silêncio por um segundo. Depois, vieram alguns risinhos abafados. Outros desviaram o olhar, fingindo não ter ouvido. Minha mãe congelou. Meu pai ficou mudo. Eu travei. Foi como se o mundo todo tivesse virado o rosto ao mesmo tempo. Tentei me levantar, mas minhas pernas tremiam. O prato quase caiu das minhas mãos. O som da TV pareceu aumentar. As luzes ficaram mais fortes. Eu sentia tudo ao mesmo tempo. E pela primeira vez em muito tempo, pensei seriamente em sair correndo. Em nunca mais aparecer em um lugar assim. Porque ali, naquele momento, eu entendi uma coisa brutal. Para eles, eu nunca seria suficiente. Nunca seria normal o bastante. Minha cabeça gritava, mas a minha boca seguia muda. E então, como uma flecha vinda do nada, veio a voz do Dani. O silêncio depois da piada foi ensurdecedor, mas não durou muito. Ai, gente, tô brincando, ela disse com aquele tom que tenta suavizar o que já foi cruel. Mas o dano já estava feito. Eu continuei parado, sentindo como se todas as pessoas na sala estivessem olhando para mim. Como se cada pensamento delas fosse uma pedra invisível sendo atirada no meu peito. Alguns ainda riam baixinho, outros apenas abaixavam os olhos constrangidos. Ninguém disse nada, até que alguém disse: "Finge ser normal só para aparecer." Foi um primo, adolescente, um daqueles que se acham engraçados só porque ninguém nunca os corrigiu. A risada da primeira voltou, dessa vez mais forte, e uma ou outra pessoa acompanhou. Uma tia sussurrou para outra, que balançou a cabeça com um sorrisinho. Minha mãe tentou dizer algo, mas foi interrompida por outra voz falando de política, como se mudar de assunto fosse apagar o constrangimento. A sala seguiu, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, eu estava em pedaços. Fiquei ali, tentando não desabar. Não porque não doía. Doía mais do que qualquer outra coisa que eu já havia sentido. Mas porque eu aprendi que se eu mostrasse, eles venceriam. E dessa vez eu não queria que eles vencessem. Olhei para o lado. Vi meu irmão Dani. Ele segurava o garfo no ar, sem se mover. Tinha apenas 9 anos, mas seus olhos estavam fixos na prima, como quem vê algo errado e não consegue aceitar calado. Foi quando ele colocou o talher sobre a mesa e, com a voz firme, que contrastava com sua pouca idade, disse algo que eu nunca esquecerei. Você acha que ele é esquisito, mas ele entende o mundo melhor do que todo mundo aqui junto. A frase cortou o ar como uma espada. A sala congelou, literalmente. A primeira tentou rir de novo, mas ninguém a acompanhou. Minha mãe começou a chorar, sem disfarçar. Um tio pigarreou. A avó, que estava sentada na ponta da mesa, deu um leve sorriso e continuou comendo, como se já soubesse o que viria. E eu só consegui respirar. Não foi uma reviravolta completa, ainda, mas foi o primeiro tijolo removido daquele muro de silêncio e desprezo. Naquele momento, uma verdade começou a se formar dentro de mim. Eu não estava sozinho. E talvez, só talvez, minha história ainda não tivesse terminado ali. Nos dias que seguiram ao jantar, algo mudou. E não apenas dentro de mim. A cena com meu irmão se espalhou pela família mais rápido do que qualquer fofoca. Mas dessa vez, não era sobre mim. Era sobre ele. O irmão pequeno, que teve coragem quando ninguém mais teve. Recebemos mensagens, ligações tímidas, algumas desculpas mal formuladas. Mas o mais importante não foi o que os outros fizeram. Foi o que aquilo me permitiu fazer. Eu comecei a olhar para mim com mais gentileza. Pela primeira vez, sem sentir vergonha por ser quem sou. Uma semana depois, minha mãe me chamou para conversar. Ela havia inscrito um projeto meu em uma apresentação cultural da escola. Um projeto que eu havia desenvolvido quase em segredo, durante as noites de hiperfoco. Uma animação curta, feita no computador, que contava da história de um garoto que via o mundo de forma diferente. Sem falas, só com música, cores e movimento. Você não precisa apresentar se não quiser, ela disse.
Mas eles amaram. E talvez o mundo precise ver o que você enxerga. Eu hesitei. Apresentar algo que criei era expor uma parte de mim que sempre guardei as 7 chaves. Mas ao mesmo tempo, talvez fosse hora. E então, no dia da exibição, entre apresentações de dança, paródias engraçadas e canções conhecidas, minha animação começou a rodar no telão. No início, a plateia ficou em silêncio. Algumas crianças se remexiam nas cadeiras. Mas à medida que as cenas ganhavam forma, algo aconteceu. O menino da animação, que andava em meio ao barulho com as mãos nos ouvidos e os olhos baixos, começou a criar linhas, formas, luzes. E o mundo dele se transformava em beleza. No final, uma única frase aparecia na tela preta. Talvez o estranho não seja estranho. Talvez você só não tenha aprendido a enxergar. E foi então que do canto direito do auditório, ouvi um barulho solitário. Palmas. Era a avó da prima. Sim, a mesma que presenciou tudo no Natal. Ela se levantou. E com ela vieram outras pessoas. Primeiro algumas, depois dezenas. Um aplauso de pé. Um daqueles momentos que não são forçados. São sentidos. Eu fiquei no fundo, ao lado da minha mãe e do meu irmão. Meus olhos marejados. Não de tristeza, mas de uma coisa que eu ainda não sabia dar nome. Reconhecimento. A professora que me disse, anos atrás, que eu precisava me esforçar mais para me encaixar, agora estava de pé, emocionada. A coordenadora veio até mim depois da apresentação e disse: "Você não precisa ser como os outros. Você só precisa continuar sendo você." Naquele dia, pela primeira vez, eu percebi que o que me fazia diferente também me tornava extraordinário. E que o mundo não precisava que eu me calasse. Precisava que eu falasse do meu jeito, com imagens, sons, verdades. E aquele projeto, ele não ficou só na escola. Ele foi compartilhado em uma rede de educadores. Recebeu menções em grupos de pais. Chegou a ser usado em uma palestra sobre inclusão em outra cidade. Mas nada disso importava mais do que a certeza que eu ganhei naquele dia. Eu não precisava ser como eles. Bastava ser eu. Aquele auditório, que antes parecia apenas mais um espaço da escola, tornou-se palco de algo que ninguém esperava. Transformação. O aplauso não foi só barulho, foi libertação. Pais se aproximaram de mim depois da apresentação. Um deles, o pai de uma das meninas que riu de mim no Natal, apertou minha mão com firmeza e disse: "Eu nunca tinha entendido. Agora entendo um pouco." "Obrigado." Minha mãe não segurou as lágrimas. Ela me abraçou forte, como quem segura o filho pela primeira vez de novo. Mas havia algo diferente em seu olhar. Não era mais o olhar de quem teme o futuro, mas de quem finalmente enxerga orgulho no presente. Meu irmão, que havia iniciado tudo com uma frase sincera no jantar, agora sorria como quem sabia exatamente o que tinha feito. Naquela noite em casa, ele me olhou e falou algo simples, mas que ficou comigo até hoje. "Eu sempre soube que você era incrível. Eles só demoraram para perceber." Não foi só a escola que mudou depois daquilo. A coordenadora criou um espaço semanal para alunos que quisessem se expressar de formas diferentes. Desenho, música, uma animação, poesia silenciosa. Não precisava falar. Precisava apenas ser. Meu projeto foi exibido em outros colégios. Em um deles, uma criança no espectro segurou a mão da mãe e, sem dizer nada, apontou para a tela com os olhos cheios de água. Em outra apresentação, uma professora comentou: "Esse garoto não apenas mostrou o que é autismo, ele nos fez sentir." E ali estava o verdadeiro impacto. Não se tratava apenas de reconhecimento pessoal. Era sobre traduzir o invisível, tornar o não dito em linguagem, transformar olhares de desprezo em respeito, fazer com que, mesmo por alguns minutos, todos entendessem que empatia não exige semelhança, exige humanidade. A frase que eu escutei no palco, "Isso é coisa de doente", nunca desapareceu da minha memória, mas perdeu o peso, não por ter sido apagada, mas por ter sido superada. Ela se tornou um marco, o ponto de virada, o lugar onde o preconceito falou alto e a verdade respondeu mais alto ainda. E aquela noite no Natal nunca mais foi igual. No ano seguinte eu fui novamente. Dessa vez não como o bicho esquisito. Fui como o autor da animação que fez a escola inteira repensar seus julgamentos.
E, no meio da ceia, enquanto o barulho crescia e as conversas se cruzavam, minha avó, que mal tinha se manifestado antes, levantou a taça e disse: "Eu queria fazer um brinde a quem nos ensinou que existem formas de falar que vão muito além das palavras." Ela me olhou, sorriu e, com olhos marejados, completou: "Ao nosso orgulho da família." Dessa vez ninguém riu. Dessa vez todos brindaram. E naquele instante eu soube: a minha existência, do jeito que é, tinha mudado o mundo ao meu redor. Não com gritos, não com confrontos, mas com verdade, com arte, com coragem, com amor. Quantas vezes você já esteve em uma roda de conversa e viu alguém ser diminuído com uma piada disfarçada? Quantas vezes você mesmo ficou em silêncio porque não sabia o que dizer diante de um comentário cruel? E quantas vezes alguém já olhou para você e achou que sabia tudo sobre quem você é, só por um gesto, uma mania, um jeito diferente de existir? Essa história não é só sobre mim, é sobre todos nós. Sobre o que acontece quando olhamos, mas não enxergamos. Quando falamos, mas não escutamos. Quando apontamos o dedo, sem tentar entender o que há por trás do que chamamos de estranho. O autismo não é o oposto de nada. Não é ausência de sentimentos, de capacidade, de valor. É apenas um jeito diferente, às vezes silencioso, às vezes intenso, de estar no mundo. E quando a sociedade se fecha para isso, ela perde talentos, perde vozes, perde corações que poderiam transformar tudo ao redor. Naquela noite de Natal, uma frase me cortou por dentro: bicho esquisito. Mas foi naquele mesmo Natal que meu irmão de 9 anos, com a coragem que muitos adultos não têm, disse o que o mundo inteiro deveria ouvir: ele não é esquisito, ele só sente mais fundo. E foi ali que tudo começou a mudar. Hoje talvez você conheça alguém que também foi chamado de esquisito. Talvez esteja na sua família, na sua escola, no seu trabalho. Ou quem sabe esse alguém seja você. A minha história não termina com aplausos. Ela continua cada vez que alguém escolhe respeitar, ouvir, acolher, mesmo quando não entende de primeira. E se você chegou até aqui, eu te faço um convite. Na próxima vez em que o mundo apontar para o diferente com estranheza, escolha fazer diferente. Escolha ouvir antes de rir. Escolha perguntar antes de julgar. Escolha estender a mão em vez de virar o rosto. Porque o que mais machuca não é o diagnóstico. É a solidão que ele carrega quando o mundo se recusa a enxergar. E o que mais cura? Não são os rótulos, nem os discursos bonitos. É o afeto genuíno. É o espaço seguro. É a chance de mostrar que há beleza no inesperado. E você? Está pronto para ser essa chance?